7 horas mais 37 minutos, 7h37, muito bom dia para você. No Jornal da Manhã Entrevista, converso agora com o analista de relacionamento da Cressol Conexão, Luciano Conzatti Queiroz, e com a gerente de negócios agro, Maria Eduarda Bairros. O Congresso Internacional de Peixes em Foz do Iguaçu acontece todos os anos em mais de 18 países, e nesse congresso teve a participação importante nesse sentido da Cressol Conexão, e a gente também vai falar da assinatura do contrato para início do projeto de empreendedorismo rural voltado a produtores da atividade. A gente vai falar muito de piscicultor, né? Produção de peixes, que é uma das atividades em municípios como Toledo já está bem difundida, e a nossa região, a tendência é crescer também, porque é uma boa oportunidade para diversificação de produção. Quero aqui agradecer a presença de ambos, né? Começando aqui pelo Luciano. Muito bom dia para você, Luciano. Obrigado pela presença. Bom dia, Alessandro, tudo bem? É uma satisfação estar aqui hoje na Rádio Jornal para a gente comentar um pouquinho aí sobre o Congresso Internacional de Peixes que foi realizado em Foz do Iguaçu. Bom, o congresso teve início no dia 24 e finalizou no dia 26, foram 3 dias de evento com mais de 75 expositores, incluindo nós da Cressol, né? E o que é discutido nesse congresso? O que é apresentado? São apresentados trabalhos técnicos, né? Vários conferencistas de outros países passam pelos estandes também, e eles falam sobre a piscicultura na sua realidade local, através também de estudos universitários que prestam toda uma assessoria técnica para poder fomentar a piscicultura nas regiões onde é que eles atuam. Bom, e esse é praticamente um intercâmbio, né? Uma oportunidade de conferir de perto como que é produzido lá, como está sendo produzido aqui, e mais importante, como dá para fazer aqui, né? Que talvez a gente possa ter uma possibilidade boa, mas falta investimento, né? Às vezes, como buscar um financiamento ou, no caso, um investimento nesse sentido, entender como a sua área funciona. Eu ouvi dizer aí que até em Toledo, tem em regiões que nem fonte de água se tinha, né? Você estava fazendo tanque com reciclamento de água, né? Para se ter uma noção de tão difundido que está. Mas na nossa região ainda, quem produz peixes é aquele que tem uma boa fonte de água, que já cultivava por tradição, né? Ou para consumo próprio, e aí percebeu que tem um mercado. Mas até chegar a uma produção intensificada e bem desenvolvida, aí são poucos ainda. Só que o que a gente olhou, já observou aqui na maioria das propriedades, que quase todos têm essa condição de aproveitar, né? Sim, a gente tem vários cooperados que trabalham com o ramo de piscicultura, né? Hoje a gente observa a piscicultura como um commodity, né? Então ele tem um potencial de mercado muito grande, e a nossa região é bastante específica e que tem bastante água que a gente possa fomentar a produção de peixes aqui na nossa região, né? Bom, Eduarda, vai destacar que também São Miguel do Iguaçu aqui aconteceu a assinatura de contrato para o início do projeto Empreendedorismo Rural voltado a produtores da atividade. Eu queria que você, como Cressol, né, explicasse, porque de repente alguém está ouvindo e fala, olha, é o que eu preciso nesse momento para dar aquele passo a mais, para sair daquela venda fracionada, né? E quase involuntária, porque o cara tem uma açude, está produzindo bem e tal, a pessoa, vende um peixe para mim aí. Só que a gente sabe que isso é insustentável, né? Para ter um bom faturamento, né? que vale a pena, é preciso talvez de um investimento maior. Essa propriedade está precisando, e dar um passo maior também. Bom dia, Cunhasque. Bom dia. Bom dia aos cooperados da Cressol e aos ouvintes da Rádio Jornal. Cunhasque, um dos pilares da cooperativa é estar do lado do cooperado, né? Então, buscando que o cooperado consiga fazer uma majoração das suas atividades, porque a gente percebe que todos os nossos cooperados, a realidade de São Miguel, eles estão procurando diversificar a sua atividade. Então, a gente já tem esse projeto de empreendedorismo rural com a bacia leiteira da cidade, da Cressol Conexão, né? Então, todas as cidades aqui do Oeste que abrange a Cressol Conexão estão participando, né? Que nada mais é do que ter uma consultoria. Então, é um veterinário que faz uma visita mensalmente, faz uma consultoria realmente de todo o manejo da bacia leiteira. E agora,
que foi findado ali no nosso evento, né, em Foz do Iguaçu, evento internacional de peixe, a gente fez a assinatura agora também de ter esse projeto pros piscicultores. Então, realmente buscando, analisando a cidade de São Miguel do Iguaçu, que é uma cidade rica em água, que tem muito potencial para subir e crescer nessa atividade, né? A gente está com esse projeto e já temos aí praticamente 8 cooperados nossos aí que já estão aderentes a esse projeto, né? E da Cressol Conexão já estamos chegando nos 25 cooperados. Então aí quem ainda não é cooperado ou quem já é cooperado e que pensa em entrar na atividade, às vezes tem um açude lá, mas não tem uma produção, não tem uma produção que já tem firmado para entregar num frigorífico, algo do tipo, né? Pode estar conversando com nós que a gente vai estar orientando todo o manejo da atividade, né? Porque o empreendedorismo rural finda bem realmente isso, né? Dá um auxílio, uma consultoria para o cooperado estar exercendo a atividade. E é importante nesse sentido para quem quer crescer e para abrir mercado, né? A gente tem possibilidades de, como a gente estava falando antes, diversificar, né, a atividade. E tem gente que é produtor de leite, tem gente que é produtor de grãos. E, querendo ou não, a produção de peixe ela está numa crescente, né? Eu acho que uma coisa boa que aconteceu, que tinha aquela possibilidade de importação do Vietnã, que talvez suplantaria qualquer estimativa de crescimento dessa atividade aqui no Brasil. Hoje o Paraná é o grande produtor de tilápia, por exemplo, de peixe em tanques. O Paraná é o maior produtor do país. Então, olha o dano que causaria, né, um movimento desse. Graças a Deus isso não aconteceu. E com o crescimento é natural que comece a expandir. A gente tem um dos maiores produtores do país aqui no oeste, que é Toledo, e tem outros municípios um pouco menores também nessa produção. O que é legal é isso, que independentemente do tamanho do município, é uma condição, é uma característica, mas com engenharia dá para fazer independente se tem água ou não tem. Eu fui aqui em Santa Terezinha há um tempo, onde o pessoal está produzindo pacu no lago, por exemplo, é um dos projetos. Se tinha um projeto para desenvolvimento de tilápia também, que são peixes que não nativos, produzir em tanques. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades, muitas e muitas possibilidades. Esses investimentos, eles são, o produtor ele procura onde que ele pode fazer, o que ele mais busca a fazer, o investimento que ele mais precisa hoje, de forma mais efetiva, mais prática. Então, assim, Pinhais, que na verdade hoje para o manejo da atividade dos piscicultores existe o custeio também. Da mesma forma que existe, né, o custeio de grãos para gado de corte, então existe para peixes também, que é realmente custear toda a produção. Desde do primeira ração, porque a gente sabe que cada estágio que está o peixe, cada peso dele, ele tem uma alimentação necessária, né? Então, custear toda essa produção dele, a gente consegue estar fazendo financiamento de custeio. Também temos os investimentos de aeradores, gerador, que a gente sabe que precisa, né? Cada também estágio da evolução do peso do peixe, né? Ele precisa de mais oxigênio, tudo isso, né? Então, a gente tem as duas linhas que seria necessário para os piscicultores, tanto o custeio quanto o investimento. E pensando assim, né, investimento fotovoltaico, né, para ganhar sustentabilidade, né, porque não vai utilizar só para aeradores, né, que tem que ficar 24 horas, né. Tem uma produção de 6, 7 animais por metro quadrado, né, então uma falha dessa, gerador daqui a pouco, dependendo da intensidade da produção, tem geradores um gerador para suprir essa demanda também, porque eu já conversei com produtores, né, que tiveram esse problema, né, e perder uma produção por conta de 1 hora ou 2 horas, né? Bom, a gente começou amanhã com 28 graus, né? Então não dá para brincar, né? É quente e isso favorece muito com a densidade de animais que tem na água, favorece muito para perder, né? E é interessante, eu não tinha ouvido ainda falar no custeio em si, né? Isso abre também uma lacuna muito grande, porque começar é muito difícil, né? Essa é a nossa ideia, né, Cunhasque? Com a assessoria que vai ser prestada através do empreendedorismo rural, voltado para a piscicultura, quando a gente observa os 7 princípios do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade, é fomentar o desenvolvimento da economia local. Quando a gente passa a perceber que esse empreendimento, mexer com piscicultura, que de repente aqui na nossa região a piscicultura seria utilizaria ele de forma secundária, recurso proveniente de forma secundária, de repente a atividade principal da propriedade é o leite ou é a produção de grãos, né?
a piscicultura ela tem um potencial muito grande. Então, a ideia dessa assessoria é fomentar o crescimento e desenvolvimento da produção local, né? Então, assim, a gente vê que é bastante interessante porque nós somos piloto. E a ideia é que esses cases aqui da nossa região oeste do estado do Paraná, que vai atender os municípios de Missal, Serranópolis, Medianeira, São Miguel do Iguaçu e Itaipulândia, sejam cases nacionais, né? Então, para nós é de grande satisfação a gente poder estar colocando esse projeto para rodar aí na nossa região. E o Paraná, até a gente olhando algumas informações, cresceu em 6% em 2023 e esse número deve aumentar ainda para 2024 no próximo registro, só para a gente ter uma noção do que é a capacidade produtiva do estado, né? Então a gente aproveitar e ver o que está dando certo para conseguir. E a gente tem também aqui no nosso município e nos municípios em volta, né? Missal acho que já tem uma produção bem intensificada, né? Nesse sentido, mas o produtor também, como qualquer outra atividade, enfrenta problemas, né? Ainda a gente não tem como a produção de aves aqui na nossa região e a produção de suínos que é integrada. Acho que a partir do momento que conseguir integração, acho que vai ser um salto importante, mas é interessante a gente destacar que quem começar agora a produzir vai ter um ganho de conhecimento, de técnica, de experiência, né, que é muito grande nesse mercado, que já foi um pouco obscuro, porque você produzia, não sabia para quem entregar. São Miguel tem frigorífico também de peixes, né? Então a gente tem várias situações surgindo, né? Então acho que é a atividade do futuro, como um incremento na propriedade, isso já ficou um pouco claro, né? E que legal, vocês trazendo essa oportunidade de ter o custeio da atividade desde o início. Ela muda o jogo, dá oportunidade para quem quiser se colocar na atividade, ter um pouco de segurança. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Fiquem à vontade para fazer o convite. Quem nos ouviu, ficou com dúvidas, faz o quê? Procura quem? Solicita pelo quê? Que é muito importante, né? Já chegar sabendo o que é, né? E, enfim, fique à vontade. Com certeza, Cunhas, que a cooperativa ela tá com um pilar de estar do lado do cooperado. Então a gente está realizando visitas nas propriedades. A gente tem uma equipe especializada dentro da agência também para estar atendendo o cooperado e principalmente o cooperado que quer se iniciar nessa atividade. Justo o empreendedorismo rural vem para isso, e para quem já está na atividade, muitas vezes tem alguma tecnologia, alguma mudança no manejo que pode no final dar um lucro muito maior, que é o que a gente está trabalhando, né? A gente está trabalhando do lado do cooperado para ele ter essa evolução na economia dele, na propriedade dele, ele ter um lucro maior, né? Então a gente fica aí à disposição, a gente realiza visitas nas propriedades, a gente tem uma equipe especializada na agência, somos hoje em 4 colaboradores já no agro, estamos numa expansão também de colaboradores, porque a nossa cidade é uma cidade do agro, né? Então a gente precisa estar focado totalmente neles. Certo, eu agradeço muito a presença, o convite de estar aqui na Rádio Jornal, né, a presença da minha colega Maria aqui também. E ressalto, né, que dentro do cooperativismo, esse projeto ele é muito importante, porque a ideia dele é fomentar realmente a comunidade em que a gente está inserido, né? Então, quando você olha para uma cooperativa que está olhando para o cooperado, para o desenvolvimento do cooperado e da comunidade, a gente percebe que a gente está no caminho certo, né? Então, agradeço muito, Cunhas, que é a oportunidade, e tudo começa por você, né, Maria? Isso mesmo. Obrigado, Luciano. Obrigado, Maria Eduarda. Obrigado a todos aí da Cressol Conexão. Bom, tá feito o convite, né, para aproveitar as condições. Afinal de contas, está aberto, né, o contrato para início do projeto Empreendedorismo Rural voltado para produtores de peixes, né? E é uma das novidades interessantes. E é uma atividade muito interessante, né? Em algum momento eu comparo muito às nossas... Lá atrás, como a gente criava frango e a gente criava suíno, né? Porco, né? Que a gente chamava. E hoje se mudou muito, né? A integração, ela fez com que a gente criasse suínos e frango de corte, ou frango de postura. Então, eu acredito que o caminho da produção de peixes aqui na nossa região é para isso. Já tem muitas regiões trabalhando em desenvolvimento e ganhando grandes recursos com isso. Até, para a gente fechar, lembrei de um exemplo que eu peguei de um produtor que a atividade de leite oscilando,
e ele produz peixes, né? Tem tilápia nos seus tanques, e ele falou que boa parte quem sustentou nos momentos de crise, maior crise do leite, foi a tilápia. Então, assim, é um mercado que talvez muita gente não dá atenção, mas é um mercado, sim, muito importante e significativo na questão econômica, e que rentável, se produz muito, se consegue produzir muito. 7h52, rápido intervalo, na sequência eu volto com informações do esporte. Jornal da Manhã.